Olá, eu sou Mariana Manente Barsaglini, profissional de educação física, professora especialista em diabetes, exercício e saúde, do Centro de Treinamento Bradon de Araraquara, interior de São Paulo. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações importantes sobre treino e os casos, dos nossos alunos pacientes diabéticos. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês alguns casos e a gente vai discutir um pouco sobre eles e vou fazer uma pergunta: como é que vocês estão aí afiados ou não em responder essas perguntas? E além de tudo, eu vou estar aí apresentando uns cards de informações importantes para vocês estarem guardando como regras, né, gerais que vocês têm que seguir com esses pacientes, esses alunos pacientes. Então vamos lá. Então, como eu disse, vou apresentar os casos. Vamos dar algumas orientações e os cards, informações importantes que vão aparecer aí na lateral, bem? Então, olha só, o caso 1, diabético tipo 1, ou seja, se é diabético tipo 1, ele é usuário de insulina, ele chega para treinar com uma glicemia de pré-treino de 290 miligramas por decilitro. Está alto, tá? E ainda eu percebo um mau hálito dele, ou seja, um hálito acetonado. Então, ele deve estar em cetoacidose, tá, pessoal? Então, além de estar com glicemia alta, eu percebo aí um hálito acetonado, eu pergunto, vai treinar ou não vai treinar? Treina ou não treina, pessoal? A resposta é não, não treina. Olha só, você vai fazer uma investigação. Primeiro você vai saber se ele tomou, né, se ele utilizou, fez uso da insulina. Então, você vai perguntar para ele. Geralmente, ele pode ter esquecido, não comprou ainda, pode ser alguma coisa assim. Você vai perguntar: fez uso de insulina, tá com a boca seca, tá com sede, tá com micção frequente, um odor forte na urina. Você faz essa investigação. Provavelmente a resposta dele será positiva para todas essas perguntas, então ele está em cetoacidose, o organismo dele está sob estresse, um pH muito alto, então o metabolismo dele está comprometido, pessoal. Então aí eu vou fazer um treino levinho só para o meu aluno não perder viagem? Não vou fazer um treino levinho. Primeiro que o treino levinho, os levinho assim, né, seria um sublimiar, tá? Um treino fácil, tá? Ele não vai causar adaptações fisiológicas e não tem por que eu fazer com que meu aluno permaneça mais tempo dentro desse quadro de cetoacidose só para ele não perder viagem. Né? Se ele confia em mim, se ele confia no nosso trabalho, ele acredita na gente, sendo assim, somos especialistas, por isso somos especialistas, ele vai aderir. Né? Não vamos treinar hoje, você está num quadro de cetoacidose, você precisa se hidratar, você precisa tomar, né, utilizar a sua insulina. Então, hoje não tem o treino, nem o treino levinho. Gente, a insulina, né, o exercício, ele causa sensibilidade à insulina. Mas se eu estou num organismo que não tem insulina, vai causar sensibilidade ao quê? Não treina, pessoal. Olha só o caso desse aluno aqui. Um dia ele chegou com 330 miligramas por decilitro de glicemia, ele não treinou, ele foi embora, tá? A gente não fez o treino com ele, não tinha tomado a insulina dele, tá bom? E aí, no outro dia que ele chegou com 195 de glicose, né, sanguínea, e aí a gente aproveitou para fazer um ótimo treino e até aumentou um pouquinho. Nós vamos falar disso mais para frente. Então, um card aí de informação importante para você. Olha só, glicemia maior que 250 miligramas por decilitro, mais uma cetoacidose percebida ali no hálito, por exemplo, não treina, pessoal, tá? Não treina. Vamos para o caso 2 agora. O diabético tipo 2, esse não é usuário de insulina. Ele chega com glicemia, olha lá, mais que 250, hein? 253 miligramas por decilitro. E o treino planejado para esse dia é um treino intenso, que a gente chama de choque, ou seja, repetições até a falha concêntrica, sendo metabólico ou tensional, né? Eu programei para ele, dentro do meu planejamento de treino, eu programei para ele um treino de choque esse dia, mas ele chegou com 253, pessoal. E aí, treina ou não treina, pessoal? E aí? Sim e não, vamos ver. Sim, para o treino, ele deve treinar.
e não para o volume, ou seja, o choque, né, as repetições máximas, elas não deveriam ser aderidas, escolhidas, né, naquele momento de glicemia alta, tá? Então, eu vou fazer com que o meu treino resistido, ou seja, um treino de musculação, seja metabólico submáximo, tá? Então, com as repetições perto de um teor de repetições 50% do máximo, e o treino não resistido, que é o dinâmico, né, os aeróbios, ele seja numa intensidade limiar anaeróbio, que é de 50% a 60% do VO2 máximo, tá legal? Então, eu vou fazer com que isso baixe a glicemia. Meu aluno chegou, tá com a glicemia alta, e eu não vou fazer com que a glicemia dele possa aumentar mais ainda com um treino de choque, certo? Que é um estresse grande para o corpo, ele já está descompensado. Eu vou fazer o plano B, o que a gente chama aqui de plano B, um treino hipoglicêmico. Então, esse card aí é importante, porque à medida que você for conhecendo o seu aluno, for medindo a glicemia dele através do seu planejamento de treino, vai medindo a glicemia, vai vendo o seu planejamento, como aquele aluno responde ao seu treino, você vai perceber que vai ter um treino que vai baixar mais a glicemia dele, que provavelmente são os treinos submáximos e metabólicos, né? De 50% a 60% de 1 RM. E aí você vai perceber que a glicemia dele vai baixar. Então você vai ter como carta na manga um treino hipoglicêmico para aquele dia que o seu aluno chegar com uma glicemia um pouco mais alta, um pouco mais descompensado, você tem esse treino hipoglicêmico para ele. Então sim, ele treina, mas não segue o seu plano se fosse um plano para choque, por exemplo, tá? Olha só esse exemplo aqui. A gente tem aqui um aluno que chegou com 208 de glicemia e saiu com 153. No outro dia, 201 e depois saiu com 149, uma média de 50 miligramas por decilitro que diminuiu a glicemia. Olha esse outro aluno aqui, ele chegou com 275, saiu com 223. No outro dia, perceba que aumentou um pouco, né? Mas aqui a gente tem uma observação que foi teste. Esse aluno aqui, pessoal, ele é um aluno que chegou para treinar com a gente, ele passou pelo período incorporativo, ficamos 2 a 3 semanas com esse aluno, e ele chegando todos os dias com a glicemia mais que 250, para cima disso. A gente não podia esperar o momento de que a glicemia dele estivesse baixa para eu fazer um teste, né, uma avaliação de força, de um teste de 1 RM nele. Eu esperar o momento que ele tivesse com a glicemia baixa para eu fazer esse teste, pode ser que não acontecesse tão rápido. E eu precisava avaliar a força dele. A gente sabe que quando o diabético está descompensado, ele tem menos reserva de glicogênio muscular. Então, a resposta dele para o teste pode ser que não seja tão fidedigna, porque ele não tem reserva de glicogênio muscular, ou seja, ele vai cansar mais rápido, mas pelo menos vai estar muito mais próximo da verdade do que se fosse só o treino corporativo, ainda pegando o feedback subjetivo de esforço, né? Você acha que está pesado? Ah, está um pouco pesado, está muito pesado, mas se a gente avalia, às vezes ele faz até mais repetições do que o esperado. Então, a gente avaliou nesse dia aqui, quando ele chegou com 284, saiu com 293, aqui no nosso espaço, no nosso centro de treinamento. A gente trabalha com a nossa metodologia, nós trabalhamos com 2 dias de teste de avaliação de força, né? Então, aí no segundo dia aqui, ele chegou com 268 e subiu um pouquinho para 279. Porém, eu não podia esperar mais tempo, certo? Por isso que nós tomamos a decisão. Mas é importante você ter aí, uma carta na manga, no seu planejamento, o treino hipoglicêmico. Vamos ver aqui o caso 3, também diabético tipo 2, que não utiliza insulina, tá? Ele chegou para treinar com 160 miligramas por decilitro de glicose sanguínea e o treino planejado para ele nesse dia também era intenso, também era de choque, metabólico de choque ou tensional de choque, ou seja, repetições até a falha concêntrica, que a gente sabe que aumenta aí um pouquinho, aí a glicemia, porque causa um estresse
maior aí no organismo. Pessoal, e aí, treina ou não treina? Sim, treina, pessoal. Porque eu preciso aumentar a massa muscular. Eu vou aproveitar que esse indivíduo chegou aí com um pouquinho mais alta a glicemia, mas não tanto. Eu vou aproveitar e vou fazer um trabalho com ele para aumentar a massa muscular, para aumentar o VO2 máximo e para eu diminuir, principalmente aí, a obesidade central, certo? O que eu preciso? Melhorar o quadro clínico dessa pessoa. Eu aproveito que ele chega com glicemia mais baixa e faço aí um treino para melhorar a capacidade de trabalho dele geral, aumentar a massa muscular para poder captar mais glicose sanguínea, para poder estocar glicogênio muscular, aumenta o VO2 máximo, diminui a obesidade central, que também é fator aí de risco para o diabético. Olha só que legal. Então, eu aproveito esse momento para eu trabalhar com ele e melhorar cada vez mais o quadro clínico dele, certo? Vamos lá. No caso 4, diabético tipo 1, usuário de insulina. Ele utilizou a insulina regular há 2 horas. A glicemia pré-treino foi de 90 miligramas por decilitro. Vamos lá. Provavelmente, por essa glicemia, ele utilizou a insulina. Utilizou. Aí ele diz, utilizei a insulina regular, que tem efeito pico de ação dela de 2 a 5 horas no organismo. Já tem 2 horas que ele tomou e está aí com 90 miligramas por decilitro. Ele vai para o treino, pessoal. E aí? Treina ou não treina? Sim e não. Vamos ver agora. Muita atenção. Sim, vamos treinar. Porém, como eu sei que a insulina regular está começando o teu pico de ação e o treino também faz com que a glicemia abaixe, ele pode entrar no quadro de hipoglicemia, eu tenho que ingerir cerca de 15 gramas de carboidrato, aguardar de 10 a 15 minutinhos aí, meço novamente e aí vou ver o resultado. Com certeza vai ter aumentado aí a glicemia. Eu vou para o treino, vou monitorar durante o treino, certo? Vou monitorar para acompanhar. Eu tenho que fazer o quê, pessoal? Evitar de todo jeito a hipoglicemia. Tem que ter muita atenção com isso, tá? E não será possível treinar se não houver esse aporte de carboidrato. Se não houver, não tem como a pessoa treinar. Ela precisa se alimentar, tá certo? Porque ela está no pico de ação da insulina, vai abaixar muito, vai entrar num quadro hipoglicêmico. E a hipoglicemia, pessoal, causa danos irreparáveis no sistema nervoso central, convulsões e coma. Nós não queremos isso para o nosso aluno paciente. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: ele pode ajustar a dose de insulina de 20 a 30% a menos e também pode ajustar o horário de treino para sair do pico de ação da insulina. Agora, não vai ser possível ajustar o horário de treino, não dá para eu ir vir antes ou vir depois. Então, ele vai ajustar a dose de insulina junto do médico, tá? Então, vocês vão ajustando a dose, medindo a glicemia até encontrar um valor ótimo para estar treinando em segurança, tá bom? Então, aí esse card de informação aí é importante. Ajusta o horário de treino, muda para sair do pico de ação da insulina, ou então ajusta aí a dose de insulina junto do médico, certo? Então, ó, para a gente fechar, para a gente recapitular informações muito importantes. Monitorar a glicemia antes e após o treino, sempre, pessoal, sempre. À medida que você vai conhecendo o seu aluno, porque cada caso é um caso, cada aluno responde de um jeito, determinado treino, determinada intensidade de treino, com tempo de intervalo, com número de repetições e assim por diante. Você vai conhecendo esse aluno, monitora antes e depois para você também conhecer o seu planejamento de treino, a sua periodização, qual é o efeito sobre aquela pessoa e que pode ser também utilizável para outras pessoas com quadros parecidos, tá? Mas sempre ter aí um ajuste. Você tem que ter aí o seu treino hipoglicêmico, então sublimiar, ou melhor, submáximo, na intensidade de limiar anaeróbio, para que você diminua a glicemia naquele dia, que aquele nosso aluno paciente chegue mais descompensado, tá legal? Foca na melhora do quadro clínico desse aluno paciente.
faz com que ele aumente a massa muscular, chega junto nos treinos, aproveita que ele vem, né, com a glicemia mais baixa, aproveita para resgatar essa massa muscular dele dentro, claro, do seu período, né, da sua periodização de treino, respeitando aí a ordem, né, e a intensidade que vai, a onda crescente aí do seu treino, respeitando isso. E atenção, muita atenção ao usuário de insulina, para que nós evitemos aí a hipoglicemia, tá? Gera tanto, né, causa tantos danos no sistema nervoso central. Eu agradeço muito sua atenção, espero que você tenha aproveitado. Fica aí o meu contato, caso precisem tirar dúvidas ou compartilhar histórias. Muito obrigada, pessoal. E estamos à disposição aqui na Brado, nossos canais também de comunicação. E obrigado mesmo. Até mais.